E hoje tivemos importantes números sendo apresentados aqui no Brasil. Conab e IBGE, como de costume, como tradição, apresentaram simultaneamente os seus dados referentes à safra brasileira. Conab trazendo o ano safra, temporada 16-17, enquanto que o IBGE trouxe os dados para a temporada 2017. E foram muito próximos. No caso do IBGE, a safra brasileira de cereais, leguminosas, os grãos aqui do Brasil, tiveram uma estimativa de 230 milhões e 100 mil toneladas de produção, com forte destaque para soja e milho, assim como Conab também destacou. O que chama atenção em relação aos dados apresentados hoje pelo IBGE é em relação à comparação ao mesmo período do ano passado. A estimativa mostra um aumento na produção nacional acima de 25%. Confira conosco esses dados, começando aqui pela produção brasileira de grãos em 2016, em 184 milhões de toneladas. O Brasil realmente sofreu bastante com aquilo que se teve de produção na temporada passada. E agora, 25,1%, chegando a 230 milhões e 300 mil toneladas de grãos produzidos. A estimativa de área a ser colhida é de 60 milhões e 700 mil hectares, portanto, pouco acima daquilo que se tinha na temporada passada, 6% acima apenas daquilo que se tinha produzido na última temporada. Por aqui a gente continua os destaques em relação aos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Uma das informações que chama bastante atenção é um estudo que até internamente a Agricultura BR já fez, já trouxe aqui especialmente para o telespectador do Canal do Boi, fica em torno da participação das culturas de arroz, de milho e também de soja. A participação dessas culturas realmente chama muito atenção, elas têm um domínio muito forte daquilo que é produzido, no volume e também na área ocupada. Vamos a mais estudos divulgados hoje pelo IBGE, levantamentos que foram apresentados. Aqui a área de produção no Brasil, eu falava a respeito da área ser ligeiramente maior. Em 2016 foram 57 milhões e 100 mil hectares e agora em 2017, 60 milhões e 700 mil hectares de área sendo produzidos. Agora, aquela comparação que eu falava há pouco mostra a importância das três culturas. Arroz, milho e soja, principalmente milho e soja, são responsáveis por 93,7% de toda a produção de grãos do país. E ainda ocupam mais de 85% de toda essa área, desses 60 milhões de hectares que você acabou de ver aqui na Agricultura BR. Vamos acompanhar essa participação. Nós trazemos aqui o Brasil na produção de arroz, milho e soja, tem nessas três culturas 93,5% de toda a produção nacional. A área ocupada é de 87,70% de toda a área em produção de grãos aqui no Brasil. A Conab elevou sua expectativa para a produção de milho do Brasil no relatório que apresentou na manhã desta terça-feira. A companhia espera agora que o Brasil colha ao todo 91 milhões e 400 mil toneladas do cereal, contando primeira e segunda safra. Essa expectativa aumentou em 2 milhões e meio de toneladas na comparação com o levantamento apresentado no mês de março. Na comparação com o primeiro levantamento apresentado pela companhia lá atrás, em outubro de 2016, para essa atual temporada 16-17, a diferença já é de 8 milhões e 400 mil toneladas de milho. Isso porque a companhia veio elevando a cada mês a sua expectativa de produção, ficando cada vez mais otimista em relação a essa nova safra de milho do Brasil. Vamos relembrar então as projeções da Conab para a safra de milho do país e ver o quanto ela veio crescendo mês a mês. Em outubro do ano passado foi a data de divulgação da primeira estimativa para a safra. A companhia esperava uma média de 83 milhões de toneladas. No relatório de dezembro, trazia a primeira elevação da safra para 83 milhões e 800 mil. Em janeiro, esperava 84 milhões e 400 mil toneladas. Fevereiro deste ano, 87 milhões e 400 mil. Em março, 88 milhões e 900 mil toneladas. E agora, no levantamento de abril, traz para mais de 90 milhões a expectativa do milho do Brasil, elevando agora para 91 milhões e 400 mil toneladas. A diferença entre outubro do ano passado até abril, portanto, são 8 milhões e 400 mil toneladas de milho. A expectativa dessa boa produção tem a ver, é claro, com o clima nesse ano, que foi muito melhor do que o do ano passado.
A safra de milho de verão e a safra de milho de segunda safra são esperados em volume bem maiores em relação ao ano anterior. Vamos ver agora como que a companhia divide essa expectativa de produção. O milho de verão deve alcançar uma produção de 29.800.000 toneladas. Já o milho de segunda safra, em 61.600.000 toneladas, é a maior parte da produção brasileira do cereal. A companhia, portanto, projeta um quadro de oferta e demanda mais balanceado nesse ano, com o retorno da produção mais elevada. Assim fica esse quadro, então. Veja que a produção está estimada, então, em 91.400.000 toneladas. O consumo em 56.100.000 e as exportações em 24 milhões de toneladas do cereal e os estoques finais em 19.300.000 toneladas. Conab, portanto, confirmando a expectativa dessa boa safra de milho aqui para o Brasil.